Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço a você que está aqui comigo e espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Há algumas semanas atrás, eu trouxe o assunto referente a um fato ocorrido há praticamente 100 anos atrás, na década de 20, e onde o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Rutherford, ele surgiu com uma revelação de que em 1925 aconteceria fatos extraordinários. Ele surgiu na época com uma notícia bombástica, algo que chamou muita atenção. Ele havia escrito o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, de 1920. Em 1923, esse livro foi disponibilizado em português. Então eu falei sobre essa questão, sobre tudo que envolveu ali esse período, na década de 20, a previsão da ressurreição dos patriarcas e do início ali do milênio e tudo mais. Tudo que envolveu isso, até mesmo a aquisição da mansão, onde morariam ali os patriarcas que ressuscitariam. E tudo isso foi previsto para que acontecesse no ano de 1925 e sabemos que nada disso aconteceu. Falei também sobre o que aconteceu 10 anos após, onde essa mesma pessoa, esse mesmo homem, trouxe para a organização também revelações extraordinárias, algo assim que mudou totalmente a perspectiva de todos aqueles que eram adeptos, né, e pertenciam ali à organização das Testemunhas de Jeová. O que eu quero te pedir, eu gostaria de que você ficasse comigo, porque eu gostaria de discorrer sobre esse assunto, mas ao final desse vídeo eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão baseada nesses fatos, no que foi exposto aqui, nos detalhes sobre esses acontecimentos, sobre o que a palavra de Deus fala. E eu creio que ao final você vai ter condições de, por si mesmo, né, chegar a uma conclusão, seja ela a favor desses ensinamentos, ali 10 anos após 1925, né, de 1935, seja talvez, né, eu espero, através do que a palavra de Deus nos dá, nos revela. Então eu gostaria que você ficasse comigo para que ao final você pudesse, através do que vai ser exposto aqui hoje, fazer essa análise e essa reflexão, para que você possa fazer uso da sua liberdade de pensamento, para que você faça uso do seu raciocínio, para que você chegue às suas conclusões, baseados naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Amém? Muito bem. O que eu gostaria hoje de falar com vocês era sobre a amplitude da complexidade do plano de Deus de redenção, do plano de salvação de Deus, da execução desse plano, né, na plenitude dos tempos, como a palavra de Deus nos diz, quando Deus executa esse plano na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então eu gostaria de
que nós analisássemos biblicamente qual foi a amplitude disso, o que realmente, como que esse plano ele atinge a humanidade, como nós devemos analisar essa questão. Lógico que hoje aqui eu vou apenas resumir algumas coisas, mas eu creio que nós já vamos ter como nos situar em meio a tudo isso, no que a palavra de Deus nos apresenta sobre o plano de salvação de Deus em Jesus Cristo. E ao final, eu creio que você vai poder ter aqui elementos para que você possa tirar as suas conclusões. Deus enviou seu Filho ao mundo. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí João prossegue, no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Note que quando aqui a palavra diz amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não diz, não, lógico que isso não envolve todo o mundo, todas as pessoas do mundo, e sim que essa salvação, que essas boas novas alcançariam todo mundo. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que lá, naquele dia, na glória, haveria o quê? Vai haver o quê? Pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ou seja, o evangelho, as boas novas que alcançarão todo mundo, toda a humanidade. É nesse sentido que a palavra de Deus diz que amou o mundo. Então, é necessário que quando nós lemos esse termo, o mundo, cosmos, a gente possa entender o contexto em que essa palavra é colocada. Quando Deus fala, por exemplo, do pecado, daquilo que está fora da vontade de Deus, ele se refere ao quê? Ao mundo. O mundo vos odeia. Então é necessário que nós entendamos, para essa questão do contexto em que é colocado a palavra mundo. Então, enfim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele chega no final do capítulo 3, em João 3,36, ele diz assim, que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho verá a vida, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então é muito importante nós entendermos essa questão da situação do homem sem a salvação, sem a parte do plano de Deus, para que a gente entenda a magnitude que é, a grandeza que é o plano de Deus para todo aquele que crê. É importante que a gente estabeleça isso, entenda o que é estar debaixo da graça de Deus, salvo, e o que representa estar fora do plano de Deus. O que representa não estar salvo. É muito importante isso. É importante que nós entendamos isso de uma forma mais profunda hoje. A obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo, ela é um evento bastante complexo, que tem vários efeitos sobre nós. Então, expiatório, nós temos que entender que Cristo, na cruz, ele exerceu a expiação, ou seja, ele se ofereceu como um substituto penal. Houve uma substituição penal. Havia uma pena a ser cumprida, porque o salário do pecado é a morte. Deus exigia que a justiça fosse executada, fosse cumprida.
E ninguém poderia fazer isso. Então Deus enviou Jesus com um propósito. E o propósito dele era chegar à cruz, aonde ele ia exercer isso, ele ia exercer essa substituição penal no lugar de todo aquele que crê. Então, eu gostaria de analisar aqui alguns aspectos, né? Alguns aspectos desse evento, desse acontecimento, do que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Então, eu gostaria de analisar 4 pontos aqui, né? Então, a morte de Cristo, ela atendeu a 4 necessidades que nós tínhamos como pecadores. E nós vamos aqui, resumidamente, rapidamente, falar sobre 4 aspectos dessas necessidades que nós tínhamos. Nós merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós merecíamos morrer como castigo pelo pecado. Nós merecíamos receber a ira de Deus contra o pecado, porque Deus é justo e Deus odeia o pecado. Nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados. E também nós estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás, escravizados ao sistema do mundo. Então essas 4 necessidades, elas são atendidas pela morte de Cristo, né? Da seguinte maneira. Então, Cristo realizou o quê? Um sacrifício, né? Ou seja, uma morte expiatória, substitutiva. Ele foi o nosso substituto, né? Na morte. Então, para pagar a pena da morte que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, Cristo morreu como sacrifício por nós. E Hebreus 9, 26, a palavra de Deus diz assim, que ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, era necessário a morte de Cristo substitutiva para aniquilar, né, pelo seu sacrifício, né, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. João Batista diz em relação a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lógico que existem muitos outros textos, muito mais coisa para se falar sobre isso. O vídeo teria que estender muito se nós fôssemos abordar mais textos bíblicos. Por isso eu falei que nós vamos resumir um pouco isso aqui, né? Então Jesus também operou, vamos agora para segundo aspecto, né? Jesus operou também a propiciação pelos nossos pecados. É importante entendermos o significado dessa palavra, né? Eu sei que o objetivo aqui desse canal não é nós ficarmos tratando de termos complexos da teologia, mas eu creio que vai dar para todo mundo entender aqui o que nós vamos falar, tá? A propiciação, ela é o quê? Ela é a satisfação da ira de Deus sobre o pecado. Então Jesus operou isso também na cruz do Calvário, nos substituindo ali. A ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, pelo nosso pecado, foi derramada sobre o seu próprio Filho. Deus derramou a sua ira, né? O cálice ao qual Jesus se refere ali no Getsêmani, o cálice que estava tão pesado, Jesus estava sentindo o peso do cálice da ira de Deus ali no Getsêmani, ao ponto dele suar sangue. E por isso ele diz ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não era a humilhação, não era a vergonha, não era a dor, não era o sofrimento, não eram as pisaduras, né? Como Isaías fala. O cálice que Jesus teria que experimentar naquela cruz era a ira de Deus derramada sobre ele. Era o abandono. Era experimentar pela primeira vez, ele sendo eterno com o Pai, eterna comunhão com o Pai, teria que experimentar ali
o abandono do pai, ao qual Davi registra no Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus teve que suportar isso naquela cruz. Ele operou ali a propiciação pelos nossos pecados. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10 diz assim: nisso consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Propiciação, satisfação da ira de Deus. Também executou ali, na sua substituição no nosso lugar, ele executou o que? Ele proporcionou a reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Para vencer a nossa separação de Deus, precisamos de alguém que proporcionasse reconciliação e dessa forma nos trouxesse de volta a comunhão com Deus. Paulo diz que Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19, Paulo nos diz assim, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus em seu sacrifício na cruz do Calvário. E também agora analisando o quarto aspecto do ato de Jesus, dessa complexidade, da obra expiatória de Jesus, ele executou também a redenção. A redenção, uma vez que nós, como pecadores, estávamos escravizados ao pecado, escravizados a Satanás, escravizados ao mundo, escravizados à nossa natureza humana, nós precisávamos de alguém que nos proporcionasse redenção e dessa forma nos redimisse de nossa servidão. Quando falamos de redenção, entra em foco aqui a questão do resgate, mas a palavra redenção, ela nos ajuda a entender melhor essa questão. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós andávamos, nós estávamos totalmente separados de Deus, vivíamos nas trevas, estávamos sob o domínio do mundo, o domínio do pecado, o domínio daquele que escraviza o mundo. E nós necessitávamos de redenção. E na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então nós estávamos cativos ao império das trevas. Conforme Paulo também fala lá em Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, no seu infinito amor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, lógico que isso foi bem resumido aqui por questão do tempo, mas é importante que nós entendamos um pouco da magnitude da obra de Cristo na cruz, da obra salvífica, da obra expiatória de Jesus, da obra substitutiva que Jesus executou ali na cruz do Calvário. A propiciação, a satisfação da ira de Deus, levando sobre si Deus, o Pai, para nos salvar, num ato de amor, teve que sacrificar o seu próprio Filho, derramando sobre ele a ira que cairia sobre nós. Então é importante que nós entendamos um pouco da complexidade da obra de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário.
Por que é importante nós entendermos isso? É importante nós entendermos porque dessa forma nós começamos a entender melhor o significado, a profundidade do amor de Deus, ao qual nós falamos agora há pouco em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que implica crer em Jesus Cristo? O que é a fé salvadora? A fé salvadora é o quê? É crer que Jesus Cristo fez tudo isso por mim na cruz. Que ele executou um pagamento no meu lugar. Ele pagou pelos meus pecados. Ele levou sobre si a ira de Deus que era sobre mim, pelos meus pecados. E que pela fé em Jesus Cristo, agora, eu desfruto de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora em Cristo, eu sou declarado justo. Paulo, ele fala sobre a justificação pela fé, fala sobre a salvação pela graça na carta aos Romanos. E quando ele chega no capítulo 1, ele inicia dessa forma: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque Jesus, ele executou uma substituição penal, levando a pena de morte sobre si. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O sacrifício foi aceito por Deus. Quando ele disse na cruz, está consumado, estava tudo consumado. O plano de Deus havia se consumado. A ira de Deus foi satisfeita. O preço pelos nossos pecados foi pago de forma total por Jesus Cristo. Para que agora, pela fé nele, nós obtivéssemos essa justificação, fôssemos declarados justos. O declarado justo, ele é declarado inocente, não há mais culpa, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e nós desfrutamos disso. Quando a palavra de Deus diz que nós cremos em Jesus Cristo e nós temos a vida eterna, é porque acontece tudo isso na nossa vida. Aquele que quer em Cristo, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus nos dá uma segurança em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa segurança, ela só é para aquele que crê. A palavra de Deus diz, Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que tendo nele crido, ou seja, tendo crido em Jesus, fomos selados com o Espírito Santo, que agora é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa ressurreição, conforme ele fala em Romanos capítulo 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também vos ressuscitará pelo Espírito Santo que em vós habita. Então, por que eu estou trazendo a nossa reflexão para isso? Para que você possa refletir com mais profundidade nas implicações de um ensinamento desse, de 90 anos atrás, de 1935, onde o mesmo homem que falou o que falou de 1925, da ressurreição dos patriarcas, agora ele vem com uma doutrina e diz que você não precisa nascer de novo, que você não precisa ser filho de Deus, que os da grande multidão não são filhos de Deus. Se você não é nascido de novo, você não é de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Eu já repeti isso aqui dezenas de vezes, mas não vou cansar de repetir. Quando Jesus fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo.
A Bíblia em nenhum lugar fala que isso é restrito a um grupo de pessoas. Essa doutrina é exclusiva das testemunhas de Jeová. Uma invenção de um homem que há 90 anos impôs isso, e impõe isso na vida das pessoas até hoje, relegando elas a uma condição de cristão de segunda classe, que na verdade não é nem de segunda classe, porque ele na verdade não é nada. Apocalipse diz que todo aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo do inferno. Esse lago de fogo do inferno que essas pessoas não acreditam. Mas isso vai ficar para uma outra ocasião, vamos falar especificamente sobre isso. Mas dá para entender que essas pessoas que não estão no livro da vida estão condenadas. Estão fora. Como que você prova que você é você? Através dos seus documentos. Sim, eu tenho aqui minha carteira de identidade, minha carteira de motorista, meu CPF. Tá, mas como que você prova que você é você? Que você é essa pessoa desse documento? Como que nós vamos saber se realmente você é você? Nós temos que recorrer ao quê? Para saber se você realmente é você, nós temos que aprofundar essa investigação e nós temos dúvidas se você realmente é quem se diz ser. Nós chegamos à sua certidão de nascimento, onde num cartório, onde você foi registrado, está lá o seu nascimento, registrado o seu nascimento, numa localidade, numa data, horário, onde você tem filiação, pai, mãe, avós, ou seja, tudo que envolve a sua existência. Ela está registrada ali num livro, em um cartório. Você prova que você é você, que você existe, porque o seu nome está registrado em um cartório, com os dados que comprovam que você é você. E você só existe porque você nasceu. Você nasceu e uma das primeiras coisas que aconteceram foi o quê? Você foi registrado. O que eu quero dizer com isso? Que o livro da vida não existe fisicamente, ele é a memória de Deus. É o ser de Deus, é Deus, a onisciência de Deus que tem conhecimento de todas as coisas. E esse livro da vida é onde está registrado todo aquele que nasce de Deus. Assim como você é registrado quando você nasce aqui na terra, quando nós nascemos de Deus, esse nascimento é registrado. E quando a palavra de Deus diz que todo aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo do inferno, é exatamente isso. Se você não nasceu de novo, você não faz parte do plano de Deus, do plano eterno de salvação de Deus. Se você não é filho de Deus, você não está registrado em nenhum livro. Para ser registrado, você precisa nascer. Para ser registrado como filho de Deus no livro da vida, você tem que nascer de novo. E o que eu vejo é uma doutrina, uma heresia que foi implantada aí há quase um século atrás, impondo às pessoas a ideia de que ela não precisa nascer de novo, que ela não nasce de novo. Que isso é uma exclusividade de 144 mil pessoas e de que associar o pequeno rebanho a essas pessoas. Eu repito mais uma vez aqui, aonde a Bíblia ensina isso? Aonde a palavra de Deus associa o pequeno rebanho com 144 mil pessoas? Nós sabemos que muito do que está ali no Apocalipse são números que não são literais. Como pode a organização tomar como literal esse número e desconsiderar o restante do versículo como não literal? Porque se fosse literal, teria que ser tudo. Teriam que ser judeus, todos judeus.
12.000 de cada tribo de Israel. Como que se pode interpretar como literal uma parte de um versículo e a outra não? Você já parou para pensar sobre isso? Mas essa não é a questão hoje aqui. A questão é, foi colocado para esse grupo de pessoas e vem sendo colocado de que ela não precisa nascer de novo, que ela não é filha de Deus. Eu já falei em vídeos anteriores sobre isso. No vídeo que eu falo, no vídeo que tem o título de Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Você pode ver lá, eu falando um pouco mais sobre isso. As implicações de uma pessoa não ser filho de Deus. Dela não ter nascido de novo. Ela não existe para Deus. Ela não nasceu. Ela não tem seu nome escrito no livro da vida. Então o que eu quero, o objetivo com esse trabalho, com esse vídeo de hoje, é que você pense na amplitude da obra de Cristo por nós. No tamanho do amor de Deus entregando seu próprio Filho. E se os benefícios da morte de Cristo, se a Bíblia apresenta ou se faz algum sentido, os benefícios da morte de Cristo, a filiação, né, ser filho de Deus, ter o Espírito Santo, são benefícios que atingem somente 144.000 pessoas. A Bíblia não ensina isso. Isso é um ensino proveniente da mente de um homem que profetizou também que em 1925 ressuscitariam ali os patriarcas. A sua segurança de salvação está aonde? Eu gostaria de compartilhar com você a minha segurança em Cristo Jesus. A minha segurança, ela está aqui no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30, onde o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Notem que, da mesma forma que Jesus diz que ninguém pode arrebatá-las, arrebatar essas que o Pai deu da sua mão, ninguém também pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Igualdade, igualdade de condição. Se Jesus não fosse o Salvador, ele não poderia dizer que nós estamos seguros em sua mão, da mesma forma que estamos seguros na mão do Pai. Porque em Isaías 43:11, o próprio Deus, Jeová, diz: eu sou Deus e fora de mim não há Salvador. Fora de mim, ou seja, a parte de mim, a parte do meu ser. Então, quando Jesus finaliza aqui no versículo 30, eu e o Pai somos um. Um só. Em natureza, em essência divina, em poder, em eternidade, em atributos e tudo. A nossa segurança está aqui. Se alguém te oferece uma segurança que não está aqui, você pode ter certeza que você não tem segurança nenhuma. A nossa segurança só está em Cristo. A nossa segurança só é estar com o nome escrito no livro da vida, pela fé em Jesus Cristo. A nossa segurança, a palavra de Deus, não revela em nenhum lugar da Bíblia que a nossa segurança está associada a pertencer a uma organização. A prova disso está aqui, no final desse livro, em que a segurança das pessoas que
aderem a essa organização, a segurança não está em Cristo Jesus. A segurança está aqui, porque eles finalizam esse livro dizendo aqui: não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio, e não um sem número de embarcações. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação, que rapidamente se aproxima. Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber a bênção da vida eterna. O que eu tenho para te dizer é que a minha segurança não está na dependência de eu fazer alguma coisa para merecer a minha salvação, porque Jesus já fez tudo. Eu não mereço a minha salvação. Ela é graça. Ou, se você preferir, é benignidade imerecida. Se eu tenho que ter algum mérito, se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer, então já não é mais graça. Pense nisso. Compare essa declaração com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a graça de Deus, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem gente que fala: poxa, mas e aí? Você tem que fazer a sua parte. Ah, mas tem o versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aquele que é alcançado pela graça, aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que é nascido de novo, que tem seu nome escrito no livro da vida, Deus nos preparou e nos conduzirá a esse versículo 10, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Elas são uma consequência na vida do salvo, do seguro em Deus, não uma condição para ser salvo. O salvo, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que é nascido de novo, ele vai operar, ele vai fazer essas boas obras, não para a salvação, mas porque foi salvo. Porque Efésios também fala lá no capítulo 1, porque Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. Esse é o viver daquele que é nascido de Deus e de que tem o Espírito Santo. Ele vai sim praticar as obras de Deus, em Deus, porque é salvo, não para ser salvo, não para que haja nele algum merecimento de salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom dado por Deus, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ainda existe muito a ser falado sobre essas questões. Nós vamos voltar a falar disso. Mas isso que eu passei para vocês hoje, eu creio que é o suficiente para que você possa fazer um balanço, para que você possa fazer uma comparação, para que você possa ir nas Escrituras, ir na palavra de Deus e tirar ali as suas conclusões. Que Deus o abençoe, que você, através do conhecimento da palavra de Deus, você possa obter respostas para a sua vida. Ore a Deus, peça ao Senhor que te dê discernimento, que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-lo no entendimento da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus o abençoe.